seja bem-vindo ao Cacoal Notícias. Olha, na entrevista dessa semana, nós vamos falar com uma pessoa muito especial aqui pra gente no Cacoal Notícias. Você sabia que nós estamos na semana do combate a doenças raras? Olha, no Brasil nós temos mais de 100 milhões de pessoas acometidas por um tipo de patologia rara. Né? Eu estava conversando agora mesmo com ela, com a nossa entrevistada, e dizendo para ela muitas doenças sendo diagnosticadas e pouco suporte se tendo por parte da saúde. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa história de superação da Fabrine, ela que é a nossa entrevistada de hoje. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, obrigada. É um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho, né, sobre essas doenças raras, que muitas vezes são doenças até invisíveis, né, que as pessoas olham para nós e acham que nós estamos normais, né, e não. A Fabrine, ela é portadora da esclerose múltipla. Ela já teve um período bem difícil da vida dela. Ela também luta para conseguir montar uma associação, né? Uma associação para servir de base e de apoio para pessoas com doenças raras aqui do município de Cacoal. Fabrine, conta um pouquinho para a gente da sua história. Você é portadora de esclerose? Sou portadora de esclerose múltipla. É muito difícil porque é uma doença que você não tem um exame, você vai lá, faz um líquor, alguma coisa, e você sai com o diagnóstico pronto, né? Então, eu fui assim, de repente, eu tive uma tontura muito forte e eu caí no chão, perdi o equilíbrio. Quando eu cheguei no hospital, eu já estava toda acometida de um lado, torta, sem andar. Gradualmente, eu perdi minha visão dentro de 2 ou 3 dias, e assim eu tive por muitos diagnósticos, AVC, toxoplasmose, meningite, muitas coisas, porque, tipo assim, a primeira coisa que as pessoas pensam é o AVC, né? Mas daí fiquei internada 60 dias, daí um médico, ele desconfiou que pudesse ser esclerose múltipla, mas ele era clínico geral, né? Daí começou a me tratar, tudo. E essa batalha durou mais ou menos uns 3 anos para mim ter o diagnóstico total. Por quê? Porque é muito difícil, como eu falei, que não tem um exame. Por exemplo, eu tenho mais de 200 lesões no meu cérebro. Meu cérebro é cheio de manchinhas. E essas manchinhas, elas nesse momento do surto, elas fazem aquele desligamento. Às vezes você consegue recuperar e muitas vezes você não consegue recuperar, né? Vamos para as pessoas que estão acompanhando a gente, para eles entenderem um pouco. Você consegue explicar para a gente de uma forma bem fácil, né? O que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla é uma doença neurológica, né? Desmielalizante, acho que é assim que fala. Desmielizante. Né? Porque ela ataca tanto a cabeça, o neurônio, quanto a coluna. Então, se você tiver um surto, que nem o meu surto, não foi na coluna, meu surto foi só no cérebro. Se você tiver um surto na coluna, você fica acometido de uma cadeira de roda, talvez sem volta, porque é uma lesão mais grave, né? Eu fiquei sem conseguir andar por quase um ano, tendo que ter acompanhamento, foi aos poucos, fisioterapia, voltar a falar também, porque você perde toda aquela parte cognitiva, né? Hoje, quem olha para mim fala, não, né? Tipo assim, fala, nossa, mas ela está tão bem, mas não é assim, é muito difícil, a recuperação é de 2, 3 anos, e a gente sempre está nessa preocupação, será que amanhã eu vou acordar normal como eu estou hoje, ou será que eu vou ter um outro surto novamente, né? Porque ela é uma doença degenerativa, né? Ela é uma doença que ela tem a sua fase de progressão. Hoje a sua ela está controlada. Hoje está. Quer dizer, a gente acha que está, né? Eu estava até conversando com meu esposo que às vezes à noite você acorda assim, os nervos da perna você vê lá dentro assim, que chega a ficar o buraco, assim, de tanto que repuxa, né? Daí, só que tem a progressão silenciosa ainda, que é difícil de a gente ver, porque você faz os exames e você não tem nova lesão, mas ela continua aos poucos, vamos se dizer, agredindo, te né? definhando, te deixando mais dura, mais rígida, né? Infelizmente, né? Eu conversando com a Fabrine,
ela me contando a história dela, e eu fiz uma pergunta para ela, porque a Fabrini, ela tem o esposo, ela tem as filhas, e eu perguntei para ela o que foi mais difícil nessa época em que ela ficou totalmente debilitada e precisando de cuidados, né? Eu perguntei para ela, Fabrini, como que é hoje, né? Eu gostaria que você falasse, né, para as pessoas aqui, como que é para você e como que aconteceu, como que foi ali essa sua base de apoio e cuidados dentro ali da sua casa? Então, eu falo assim, a família é extremamente especial, né? Quando eu me vi lá, que eu saí do hospital, que eu não conseguia andar, que eu ficava só de cama e nem falar, nem pedir água, porque nem entendiam o que eu falava, né? Mas no meu cérebro ali eu pensava, minhas filhas vão me ver definhando, vão me ver cada dia, e a sensação da gente quando você descobre tem esclerose múltipla, a gente associa muito ao fim do mundo. Vou morrer, vou cada dia só. Daí eu passei por um período assim muito triste, mas daí eu via meu marido, sabe, todo dia, aquela, vamos levantar, vamos fazer fisioterapia, vamos fazer isso, e estimulando e fazendo exercício, minhas filhas, daí eu olhava para elas e falava, gente, eu não posso deixar minhas filhas me verem definhar, porque a gente tem que se reprogramar também. Se eu caísse numa depressão profunda, porque não é fácil você estar naquela situação, mas você tem filhos e esposo, e eles estão ali tentando mostrar que estão bem, e eles não estavam bem, porque a família adoece junto com a gente. Eles só se fazem de forte, né? Daí eu olhava e pensava assim, não, gente, eu vou ter que melhorar. Eu comecei a seguir várias pessoas, tanto é que hoje eu conheci um universo totalmente diferente, de muitas pessoas que hoje, elas, tipo assim, ficaram mais de anos também em cadeira de roda, hoje são atletas, lógico, as suas debilidades, às vezes um lado repuxa, outro não, mas assim, a gente vê que tem essa superação. E com boa medicação, com bom tratamento, que não é fácil também, muito difícil, até aqui na nossa cidade, porque é uma doença que a gente precisa de uma assistência diferente. Não adianta a gente falar que não, mas precisa sim. O que acontece é que hoje aqui, eu não sei, eu acredito que no estado, né? É uma pessoa portadora de esclerose, por exemplo, ela é. A Fabrícia estava me contando que quando ela teve, né, esse surto, quando ela precisou ficar internada, o que acontece? Ela foi levada para um hospital do município, onde ela ficou com diversas pessoas com outros tipos de patologia, por exemplo, com quebradura, né? Então você não teve um tratamento adequado ali para você. É. Ou seja, nós não temos no município de Cacoal, nós não temos um profissional, né, que ele tenha aí uma capacitação para conseguir fazer um diagnóstico de uma esclerose múltipla. Ela teve uma indicação através de um outro profissional, ela conseguiu uma indicação, e aí esse médico foi fazendo exames, um clínico geral, ele foi fazendo exames e chegou até essa conclusão de que realmente era esclerose, ela era portadora de esclerose, e através de pesquisas ele conseguiu medicá-la para que ela tivesse o suporte necessário. Mas eu acho que é um absurdo a gente não ter um especialista no setor privado, no setor público aqui do estado, porque tem muita gente que tem patologias, tem doenças raras e não tem condição financeira de ir para outro estado, de ir para como que diz, outro país para tratamento, ou procurar um hospital particular. É um absurdo uma coisa dessa, um setor público não ter um especialista que entenda do assunto e que você seja tratada de uma forma totalmente diferente e humanizada, né? É, com certeza. Hoje eu me trato com um neurologista especialista, mas também é na rede particular, né? Não consigo na rede pública. E o que eu falo que falta muito é, por exemplo, você teve o surto que nem eu tive. A gente precisa de psicólogo, porque você está ali numa situação, né? Vamos dizer assim. O seu psicológico fica completamente Não, abalado. nem existe naquele momento, a gente só, tipo assim, você está se sentindo lixo. A gente chega nos lugares para fazer uma fisioterapia, daí você é colocada no meio, que nem você falou, no meio de todos os tipos de pessoa correndo risco, porque a gente tem uma imunidade muito baixa, eu tomo uma medicação muito forte. Então, eu sou uma pessoa autoimune, que fala, tipo assim, uma pessoa sem imunidade, né? Daí você é colocada lá com pessoas com ferida exposta, ou alguma coisa para fazer fisioterapia, e, na verdade, sendo que você está correndo mais risco ainda.
Porque a gente não pode estar em qualquer lugar, principalmente naquele momento de surto que a gente está tomando muito corticoide, porque o corticoide já corta mais ainda, né, a nossa Verdade. imunidade. E o tratamento da esclerose múltipla, quando você tem o surto, infelizmente, é o corticoide, né? Fora nossas medicações. Fabrini, hoje você tem algum tipo de limitação? Tenho, sim. Eu manco um pouquinho dessa perna aqui, ela parece que ela é mais curta, porque repuxou muito nervo, Ficou e uma mão encurtada. minha também. Por exemplo, as duas mãos, elas não fecham junto. Uma mão, ela, entendeu? Agora, se eu deixar essa aqui fecha, sozinha, porque um lado... Então, você, além de você ter um encurtamento ali do nervo, Isso. você também teve uma Lesões. lesão motora. Isso, paralisou total. O lado do meu rosto aqui, eu não consigo puxar o para cá, só vem para cá. Como eu falo assim, normal, beleza, mas assim, eu não tenho, tipo assim, Uma expressão. isso. Ele paralisou quando eu vou ao dentista, tudo é até difícil, porque ele só repuxa para um lado. Hoje, para você chegar, né? Hoje, para você estar parcialmente bem, você precisou de muito atendimento Muito. e também precisou de Família, apoio meus psicológico pais, da sua família. Isso, meus pais, eles abandonaram tudo. Minha irmã, ela é PM também, porque foi 60 dias de internamento, então ela pegou, ficou 60 dias comigo, ela ficava de dia, meus pais cuidavam das minhas crianças, e o meu marido ficava à noite comigo, porque ele precisava trabalhar, levar as crianças de dia, e meus pais cuidavam das outras de dia, ficava ali, e a minha irmã também, tipo assim, foi a uma família... verdadeira força-tarefa mesmo para cuidar de Exatamente, você. todo mundo para cuidar, porque era necessário. E é uma doença assim que ela ataca a bexiga. Tem pacientes que perdem xixi, tem pacientes que não conseguem. A minha é daquela que quando eu fico mal, eu não consigo. Eu posso ficar 1, 2, 3 horas e não consigo. Às vezes você precisa ir ao médico para poder resolver esse problema. Colocar uma sonda de alívio. Isso. Fabrini, como que você se vê daqui a 10 anos? Como que você se vê, a sua família? Então, assim, é uma pergunta bem difícil. Todos os dias, quando eu vou deitar, eu penso muito nisso que você falou, como que eu me vejo, sabe? Mas eu me vejo assim, daqui 10 anos, talvez não tão bem fisicamente, mas que eu tenha conseguido trazer algo a mais para todas as pessoas que têm a mesma doença que eu, porque eu pretendo conseguir buscar ajuda, quem tiver aí, as pessoas que têm esses problemas, essas doenças, que me procurem para a gente conseguir juntar força e daqui 10 anos a gente falar assim, hoje a gente tem uma associação, a gente tem assistência e a gente possa conviver melhor com a nossa família, porque o meu medo é de dentro de 10 anos a gente está bem pior, mas eu sei que minha família, ela não me deixa cair, né? Isso que é importante. Com certeza. Vamos falar da associação. Uhum. Hoje, o seu sonho é deixar esse legado, é fazer com que outras pessoas também tenham um bom atendimento e não passem por tudo aquilo que você passou na época em que você teve esse surto, né? Exatamente. Mas olha, antes da gente falar sobre a associação, eu quero falar para você, eu quero conversar com você agora. Como que tá a conta de luz aí na sua casa? Tá cara? Na sua casa, como que é a conta de luz, Fabrini? Nossa, é exorbitante. Tá caríssima. Olha, muito. Se você tem um problema assim, igual a Fabrini, deixa eu falar para você. Você já conhece a Extrasol Energia Solar? Onde você pode ter um desconto de 95% na sua conta de luz? Olha, a Extrasol Energia Solar é aquela parceira que vai te ajudar. Olha, lá na Extrasol, o telefone já está aparecendo aí no rodapé para você. Entra em contato agora mesmo, que tem um especialista para te atender, para te dar todo o suporte, te explicar como que funciona as facilidades para você ter energia solar aí na sua casa e ter esse descontão de até 95% na sua conta de luz, porque a Extrasol Energia Solar é uma energia de qualidade, viu? É qualidade de vida, é uma energia que vai te ajudar, você e a sua família, a economizar de verdade. Fabrini, olha, agora vamos falar com você sobre
essa situação de você querer montar uma associação. Uhum. Como que você tem essa ideia dessa associação ser montada aqui no município de Cacoal? O que é necessário? Ai, na verdade, nem eu direito sei o que é necessário. Eu tenho essa vontade porque eu vejo, eu faço parte de vários grupos de fora de Rondônia, de São Paulo, que tem a ABEM de lá, que é uma associação muito grande, que daí eu vejo assim que eles têm palestras, médicos, eles têm até jantares, e eles conseguiram com essa associação um local para essas pessoas serem atendidas, entendeu? Então é um tratamento mais humanitário, bem naquele período que nem eu falei, que você está de cadeira de roda, que você tem até vergonha. Não é errado, sabe? Às vezes uma pessoa uma vez falou, ai, Fabi, mas ter vergonha? Eu falei, a gente tem, porque você se sente tão vamos se dizer, tão nada, que daí as pessoas olham para você com dó. Esse é o pior olhar, quando você está ali e a pessoa olha para você com aquela cara de dó. Daí, assim, eu queria uma associação para que a recuperação das pessoas fosse mais rápida, porque tem pessoas que não têm, talvez, a mesma condição. Eu trabalhava com fisioterapeutas a minha vida inteira, então, tipo assim, eu tive muito suporte em questão de amizade, de pessoas que me ajudaram. E aquele que não tem esse suporte? Né? Então, é essa a questão da associação. Na verdade, eu vou pesquisar direito e vou ver, mas assim, a gente precisa, eu sei que a gente precisa de uma gama de pessoas para conseguir correr atrás. Os políticos, a gente precisa muito deles, né? Porque a gente vê muitas vitórias. O autismo hoje em dia tem bastante ajuda, graças a Deus, né? Então é mais ou menos assim, sabe? Para a gente ter um ponto nosso. Hoje, para criar uma associação, é necessário que sejam discutidas, né, com os nossos governantes sobre políticas públicas. Essa pauta ela precisa ser colocada diante de uma discussão no plenário, diante de uma discussão entre deputados estaduais, deputados federais, apoiadores, né? E, por exemplo, também a Fabrini, que é a pessoa que tem a patologia e que sabe todas as dificuldades que um paciente que tem esclerose ele precisa, né? Ela sabe, de fato, ela teve esse problema, ela tem esse problema, então, assim, ela sabe que é difícil. Então, para se ter uma associação aqui no município de Cacoal, é necessário que os nossos governantes, que os nossos políticos, eles também tenham interesse em ajudar. E você que está acompanhando a nossa entrevista, você que é portador, você que é advogado, você que entende de legislação, né? Você que entende de um processo de uma associação, você pode estar entrando em contato com a Fabrini para ajudá-la, né? Porque o grande sonho dela é justamente esse, é montar uma associação aqui no município de Cacoal para que mais pessoas tenham esse atendimento. Com certeza. E, tipo assim, é uma curiosidade que eu vou falar aqui, a esclerose múltipla, ela dá 2 a 3 vezes mais em mulheres. Apesar de quando dá no homem, ela é mais agressiva, mas geralmente dá muito mais em mulheres. Às vezes a gente negligencia nossos sintomas, porque eu tive uma perca de visão, eu tinha uns 20 e poucos anos, daí era estresse. Depois eu tive uma paralisia facial. Também os médicos falavam que era estresse. Na verdade, não era. Já eram surtos. Então, para a gente começar a observar o seu corpo, né? O que acontece. Porque como você vai perder a visão sendo estresse, né? Tem algo que está errado lá no fundo, mas a gente acaba aceitando, né? Você chegava a fazer check-up? Fazia. Tipo assim... Não, antes de você ter o surto, você... Sim, eu sempre fui uma pessoa que ia bastante aos médicos. E nem eu falei, eu tenho pressão alta desde a minha primeira gestação. Então, eu sempre tive que estar passando por vários médicos, mas toda vez que ia dar aquele diagnóstico, mas você está estressada? Sua vida é muito corrida, você trabalha muito, sempre tem aquela coisa, se você está com formigamento, é estresse. Então, às vezes, a gente mesma acaba ouvindo, faz uns exames de sangue, umas coisas, está tudo normal, pronto, deixa passar. Né? E aí é que está o perigo, né? Aí que está o perigo. É importante que a gente cuide da saúde, né? Às vezes a gente é tão ocupado, é tanta correria no dia a dia que nós acabamos deixando passar despercebido.
E aí, quando vai se dar conta, quando vai ver, olha só, tem um problema gravíssimo que se você tivesse prestado atenção lá no início, se você tivesse ido ao médico, não tivesse se automedicado em casa, tivesse ido ao médico, você conseguiria aí ter resolvido esse problema. E muitas pessoas chegam a perder a vida devido à falta de ter aí um acompanhamento médico ou até de não saber, né, que tem uma patologia. Eu vou até tocar num assunto, vamos dizer, meio complicado, mas hoje, a gente já praticamente sabe o porquê eu tive o meu primeiro surto grave. Eu tomei uma vacina e, infelizmente, nós, pacientes que temos esclerose múltipla e todas as pessoas que têm doenças autoimunes, nós não podemos tomar vacina de vírus vivos, mas a gente não sabe. Eu não sabia que eu tinha essa doença. Então, eu tomei a vacina. Daí, hoje os todos os médicos falam, automaticamente o meu cérebro todo inflamou, porque ele entende que ele tem que replicar o vírus, né? Então, a gente também não tem noção do que a gente tem, e daí você acaba se prejudicando, né? Com algumas vacinas. Então, eu não sabia disso. Então, quer dizer que Sim. vocês não podem tomar? Não, todos nós que temos doença autoimune, tanto é que é difícil se falar, mas tinha que se falar mais, né? Eu sou totalmente a favor, tá, gente, das vacinas, mas assim, quando você for vacinar, veja, principalmente nós que temos doenças autoimune, esclerose múltipla, se for vírus, a gente infelizmente não pode, febre amarela, tem várias que a gente não pode tomar, porque se a gente tomar, com 99% de chance que a gente vai ter um surto muito grave. Você anteriormente trabalhava, hoje você não trabalha, você é encostada, você tem o LOAS, né, que você estava me falando, você tem o LOAS, que é um auxílio que você recebe. Foi muito difícil para você conseguir esse auxílio? Na verdade, o auxílio eu recebi durante um tempo, né, mas eu falo assim, que é muito importante e é difícil sim receber, a gente tem que ficar ali sempre provando, sempre tem que estar rastejando para conseguir. Você ainda tem que estar fazendo perícias? Sim, se eu quiser no INSS, não é nem o LOAS, né? Porque eu sempre tive carteira assinada, né? O INSS, a gente tem que estar fazendo perícia, tem que estar passando, tem que estar sempre levando ali. E é muito complicado, até porque, tipo assim, as nossas medicações, elas são muito caras. Aquele salarinho, se você é só um salário, não paga nem, vamos dizer, 20% das nossas medicações. E como que você faz hoje essa medicação? Você entrou com algum processo na justiça para você ter essa medicação gratuita ou você precisa comprá-la? É a minha medicação principal, que ela é mais de R$ 12.000, eu consegui pelo Estado, né? O Estado me banca, mas eu quase que tive que entrar na justiça, porque era de emergência, e foi demorado mais de 3 meses até ser liberado, né? Nesse tempo, eu fiquei tomando uma ou outra, que é um risco muito forte de dar câncer, porque eu precisava tomar para ela manter minha doença Controlar, dormindo, né? Que a gente fala que a doença tem que adormecer. Então, daí você corre risco com outras medicações que não são próprias até chegar a outra, né? Mas também são medicações muito agressivas. Eu tenho que estar fazendo exames de 6 em 6 meses, fígado, rins, muitos exames, porque ela tem também efeitos colaterais? Tem muitos efeitos colaterais. Mas, com certeza, sem ela, né, a gente não teria esse, vamos dizer, hoje em dia, a doença não tem cura, mas a gente consegue ter uma qualidade de vida, prolongar mais a progressão da doença. Então, é importante estar sempre tomando a medicação. Sim, é importante, com certeza. Sempre. A gente não pode esquecer um dia. Os médicos falam, olha, é uma medicação que tem que ser diária. Tem muitas medicações que são de ano em ano, de 6 em 6 meses, que são infusões. É até um sonho meu essa de infusão, mas eu sei que agora, infelizmente, está mais difícil, que tiraram a nossa chance de judicializar, né? Uma medicação que é excelente, que ela te dá 99% de chance de não ter mais surto, que é o Ocrevus, né? Tem outras também, porém a minha é 33%. A minha é baixíssima, mas é o que eu consegui no momento. É o que eu consegui pelo governo, porque assim eu tenho que passar por etapas para que eles liberem outras, né?
mas eu já estou feliz com ela, porque eu estou conseguindo controlar, né? E entre outras mais que eu tomo, né? Mas daí já são, vamos dizer, coadjuvante, que é para o espasmo muscular, que é para relaxamento dos nervos, essas assim. E nessa semana que é o combate, né, Das contra doenças doenças raras, o que você poderia deixar de conselho ou de solicitação para quem está assistindo a gente? Pode olhar para aquela câmera ali, ó, e falar para gente. Então, o que eu poderia deixar, tipo assim, gente, observem seus sinais, formigamentos, perca de visão, todas as doenças, não só a minha, como esclerose múltipla, muitas outras que são doenças primas da esclerose múltipla, elas começam assim, sabe? Com você um repuxamento de boca, muito formigamento, muita canseira, aquela fadiga incontrolável. Olha, observa bem, porque pode ter uma patologia bem grave por trás, né? E a família, que as famílias elas não abandonem os seus queridos doentes, né? Que a gente precisa muito, muito, muito. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho marido, filhas, pais, então eu vejo que até o meu neurologista, uma curiosidade, eu fui numa consulta uma vez sozinha, porque eu falei, eu quero ir sozinha. Logo quando eu comecei a melhorar, meu marido, não, eu falei, não, amor, eu quero. Quando eu entrei, o neurologista olhou e falou assim, cadê seu marido? Eu falei, não, ele está trabalhando. Aí depois ele perguntou novamente, mas está trabalhando? Eu falei, sim. Daí ele falou que a maioria dos esposos, dos maridos, né, abandonam, voltam, deixam a mulher na casa da família, porque eles não querem lutar junto. Então, gente, vamos pensar no próximo, que poderia ser você, né? Isso é gratificante, né? Ter uma família que te apoia. Com certeza. Olha, eu quero falar com você agora, eu quero aproveitar esse momento aqui que é tão importante, eu quero falar com você que é produtor rural. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é produtor rural, vamos falar de você que planta café. Meu amigo, você tem o padrão verde aí na sua casa? Tá tendo trabalho? Tá tendo que ficar acordado, à madrugada, né? Tem que ficar se molhando, porque precisa estar controlando aí quais são os locais que vai estar sendo irrigado? Tá com esse problema? Deixa eu falar para você. Eu tenho uma solução para você. Já ouviu falar da Extrasol Energia Solar? Olha, com a Extrasol você não vai precisar mais do padrão verde. Dê adeus a esse problema na sua vida. Vamos ter qualidade de vida. Você vai poder, meu amigo, dormir tranquilo, sem precisar passar a madrugada inteira trabalhando, tá bom? Então, olha só, vem para Extrasol Energia Solar. Olha, a Extrasol tem facilidades para você adquirir as placas solares aí para sua propriedade rural. Através de bancos parceiros você consegue parcelar. Olha, na Extrasol Energia Solar você consegue ter uma qualidade de vida e você consegue também ter até 95% de desconto na sua conta de luz. Então abandone o que te faz sofrer e vem para cá, vem para Extrasol Energia Solar. Fabrício, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, foi muito importante, fiquei muito feliz em ouvir sua história, né, que é uma história tão bonita e de superação, e eu espero que mais famílias, né, mais esposos, mais pais, filhos, irmãos, tenham o mesmo cuidado que a família da Fabrini teve com ela naquele momento em que ela estava acamada e precisando de ajuda e precisando de cuidado. Espero de coração mesmo que a gente tenha mais famílias como a sua, viu? E eu te desejo muita força e conte com a gente, né? Conte com o Cacoal Notícias sempre que você precisar. E a gente tá nessa com você, vamos juntos lutar por essa associação. Eu que agradeço essa oportunidade, tá? É muito bom a gente falar, né, sobre isso e às vezes a sociedade fecha um pouco os olhos, né, olha e não faz de conta que não vê, né, então eu agradeço muito, tá? Imagina, nós que agradecemos, ficamos muito felizes em receber você aqui, viu? Olha, a gente vai ficando por aqui com o Cacoal Notícias e você pode seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, também aqui no YouTube, no Facebook. Nos acompanhe porque a gente sempre tem uma notícia para você com credibilidade, com muita responsabilidade. E a gente volta em breve com mais uma rodada de entrevista. Até lá!